Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 21, os versículos 1 a 4. Assim está escrito: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Aqui nós encontramos um ensinamento precioso do Senhor Jesus, que nós encontramos que o que Jesus observa não é somente a ação, mas é também a intenção com que a ação é colocada em prática. E aqui nós observamos que as pessoas sempre iam ao templo, aos lugares onde tinha os gasofiláceos, onde eles faziam as suas ofertas, entregavam a Deus como tributo de gratidão por tudo aquilo que Deus lhes tinha dado. É o reconhecimento de que tudo que eles conseguiram foi por bondade, graça e misericórdia de Deus. Então, nada melhor do que demonstrar diante de Deus esta gratidão. E uma das formas de fazer isto é ofertar na obra de Deus. Quando se oferta para Deus, este é o intuito verdadeiro desta contribuição. O Senhor Jesus aqui estava observando e várias pessoas passavam por ali, pessoas que faziam as suas ofertas poupudas, bem pesada, no sentido de valor, mas simplesmente com uma única intenção, de que eles fossem vistos, fossem aplaudidos por aquilo que estavam fazendo. E as pessoas utilizam o ofertar diante de Deus para tirar vários proveitos pessoais, o que, na verdade, a palavra de Deus não abre brecha para isto. Na verdade, o que estamos fazendo é entregando, como se estivéssemos entregando a Deus e dizendo a Ele da gratidão, da alegria, do contentamento do nosso coração, por Ele nos ter dado o meio de conseguir, de ganhar, de ter o nosso sustento e cuidar tanto da nossa vida quanto da nossa família. Isso através de um trabalho, e o trabalho que fazemos, ele é recompensado com dinheiro. Parte da nossa vida fica lá naquela empresa. Ficamos durante o dia, as pessoas que trabalham 5 dias na semana, fica ali 8 horas cada dia. Ali tem o suor, ali tem o sacrifício, ali tem a dedicação, ali tem tudo ali. E chega ao final do mês, a recompensa é em valores financeiros, que não paga o esforço ou a vida gasta naquela atividade, mas é algo como uma forma de recompensa. E aquilo é o suficiente para levar para casa e manter a casa suprida de alimento, de roupa, de calçado, de moradia. Então, é com esta condição. Mas observamos que quando a pessoa reconhece que até o trabalho ele é uma bondade de Deus para o seu povo, não é? As pessoas dizem, não, quem criou o trabalho? O trabalho quem inventou foi Adão, depois que pecou a Deus, teve que trabalhar. Não.
Antes de pecar a Deus, Deus disse que ele ia lavrar e guardar o jardim. Ele ia ter um trabalho. Porém, as condições do trabalho seriam diferentes daquelas depois do pecado. Isso com certeza. Mas o trabalho, foi Deus quem criou o trabalho. O próprio Deus trabalhou. Jesus trabalhou. Quando esteve aqui, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a palavra de Deus diz que quem não quer trabalhar também não coma. Então o trabalho dignifica o homem, traz o progresso da sociedade e finalmente todos se satisfazem com o produto do seu trabalho, a recompensa. Mas o que Jesus estava fazendo aqui era observar a maneira como aquelas pessoas levavam as suas ofertas ao templo. Então ele diz o seguinte: olhando ele, viu os ricos. Jesus conhecia os ricos daquela época. Os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. O rico é conhecido de longe. As pessoas conhecem. Olha, fulano é rico. Fulano é de posse. As pessoas conhecem. Por quê? Porque o rico se dá a conhecer. Ele se mostra. E, portanto, as pessoas o conhecem. Ao invés de viver com a discrição, eles vivem para demonstrar o que têm. Mas o que Jesus disse aqui é o seguinte: eles estavam lançando as suas ofertas na arca do tesouro. Iam, lançavam, certamente faziam as suas orações e iam embora. E chegou também nesta mesma oportunidade, o Senhor Jesus disse aqui, uma pobre viúva. Ora, a mulher era viúva e era pobre. Então veja que situação esta mulher vivia. Por ser viúva, não ter o seu marido para ajudá-la, para cuidar dela, no seu sustento, com o trabalho que faria, não tinha mais. E além do mais, não tendo marido, sendo viúva, ela não tinha nenhum recurso, não lhe foi deixado nada. Então era uma pessoa em situação de pobreza. Tinha tudo para ser uma mulher revoltada, ao observar que os ricos tinham para jogar fora e ela não tinha para se manter. Mas não foi isso que a mulher fez. Esta mulher entendeu o outro lado. Não importava o valor, importava a atitude, o propósito do coração dela diante de Deus. Era pouco o que ela tinha? Era pouco, não dava para quase nada. Mas mesmo este pouco era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. E aqui diz, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Se pegasse aquelas moedas que aquela mulher lançou na arca do tesouro, certamente não dava para nada. Mas o que Jesus viu não foi o valor da moeda em si, foi o valor da atitude, ou seja, o propósito com que aquela mulher foi movida a levar essas 2 pequenas moedas para ofertar diante de Deus. Então, quando ela faz esta sua oferta para Deus, ela não estava dando algo que não tinha valor para ela, mas ela estava dando todo o seu sustento. Confiou plenamente e 100% em Deus. E, portanto, ela deu tudo. Não segurou nada. Então, Jesus disse o seguinte, e disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. 2 pequenas moedas, no reino espiritual, o valor delas era superior ao valor que os ricos lançaram na arca do tesouro. Por quê? Então Jesus explica por que ele disse que a mulher, com 2 pequenas moedas,
ela deu mais do que todos os que entregaram as suas ofertas ali. Então Jesus explicou qual era o ponto de vista, de que lado Jesus estava olhando. Então diz, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus o que lhes sobeja, ou seja, o que está sobrando. O que eles derem não vai fazer falta, eles vão ter mais recursos para gastar em outras atitudes. E, portanto, Jesus diz, eles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, quer dizer, a mulher, viúva e pobre, Jesus disse, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Saiu dali sem nada, sem nenhuma promessa de que alguém ia lhe dar alguma coisa, mas saiu dali satisfeita, realizada, alegre, saltitante, porque ela colocou nas mãos de Deus tudo que ela possuía naquele momento. Então nós observamos esta situação em que aquela mulher estava oferecendo para Deus a sua oferta. Então, Jesus disse que ela deu mais do que todos eles. Então, a julgar pelo valor financeiro, o valor dela, como eu disse, era insignificante. O dos ricos era um valor alto. Mas a julgar pela lei do reino de Deus, as coisas se inverteram. O pouco que ela deu era o tudo que ela tinha. E o muito que os ricos deram era pouco do que eles tinham. Então, observa como as coisas viram no reino de Deus. O reino da terra, ele tem uma forma de ver e avaliar. O reino de Deus é diferente. Por exemplo, aqui, os maiorais são aqueles que são servidos. Jesus disse que, no reino de Deus, quem serve é maior do que quem é servido. Então, as coisas do reino de Deus, elas funcionam de maneira diferente, porque a natureza do reino de Deus é espiritual. E tudo que se faz aqui, Jesus tem o discernimento de ver no campo espiritual o que aquela atitude presente, física, está realizando no reino do Espírito. Então, esta oferta desta mulher tocou profundamente o coração de Jesus e os céus se movimentaram em favor daquela viúva, porque ela conseguiu tocar o coração de Jesus e acessar as riquezas do reino de Deus. Ela foi embora sem nada, aparentemente, mas Deus não a deixou desamparada. Certamente Deus proveu de alguma forma, de algum meio, para suprir a necessidade daquela mulher. Mas o que ela tinha que fazer para Deus, ela fez sem reservas. Não, eu tenho 2 moedas, eu vou dar uma e fico com uma. É pouca, mas pelo menos eu tenho uma. Não. Ela só tinha 2 pequenas moedas e ela entregou as 2 pequenas moedas. Quando nós observamos na palavra de Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 8 e o versículo 12, está escrito assim, 2 Coríntios 8 e 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Quer dizer, havendo a prontidão de vontade, a pessoa tem vontade, só tem a disponibilidade. Pode não ter o recurso
como desejaria, mas tem a disponibilidade e a entrega sem reservas diante do Senhor. Então, é aqui que está o segredo. Quando nós observamos em 2 Coríntios, no capítulo 9, e o versículo de número 7, está escrito assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, o ofertar para Deus deve ser segundo o propósito estabelecido no coração. Não se deve contribuir a esmo, sem uma finalidade, sem um propósito. Tudo no reino de Deus funciona com base no propósito estabelecido no coração. A palavra de Deus diz que há muitos propósitos no coração dos homens. E há um tempo para todo propósito debaixo dos céus, inclusive para o propósito de ofertar, de contribuir, de oferecer algo como se oferecendo a Deus como um tributo de gratidão e reconhecimento da soberania e do cuidado de Deus para com cada um de nós. Então, quando Paulo deixou esta palavra escrita, ele diz que a melhor maneira de se contribuir é de acordo com o propósito que foi estabelecido no coração e também com alegria, porque está cumprindo aquilo que propôs no coração. Então, o Senhor Deus ama quem dá com alegria, voluntariamente, disposto, decidido a fazer o que estava no seu coração. Os ricos, certamente, não fizeram com alegria. O fizeram porque entenderam que todas as pessoas têm o dever de fazer as suas ofertas, levar a sua contribuição. Eles levavam, mas não tinham um propósito definido, porque eles davam do que lhes sobejava, o que não iria lhes fazer falta. E o propósito nunca é estabelecido naquilo que não vai fazer falta. O propósito, geralmente, ele se fundamenta naquilo que vai fazer uma grande falta. Mas tem uma coisa, o propósito é santo. Então, quando ele é oferecido com propósito diante de Deus, sem reservas, o Senhor Deus recompensa. Porque, conforme Jesus relatou aqui, ele estava olhando para a mulher e para a oferta dela, bem como ele olhou para os ricos e para a oferta que eles ofereceram. Então não é só a oferta. Jesus não enche os olhos com uma oferta poupuda que alguém vai lá e oferta para Deus. Não. Jesus não é dominado pela oferta. Jesus não se alegra com o valor da oferta que a pessoa entrega. Tem pessoas que ficam felizes quando alguém vai lá dar uma contribuição grande e faz até promessa para as pessoas e fazem prognóstico de que a pessoa vai ser bem-sucedida, vai ter por conta de uma oferta grande que ele deu. Jesus não olhava desse jeito. Jesus olhava, via a oferta, mas via com o coração, se ela estava sintonizada com aquele coração. Então, de nada vale ofertar o dinheiro. O dinheiro não tem valor nenhum, se não tiver propósito. Você pode dar fortunas de dinheiro, ir lá e colocar na arca do tesouro, no gasofilácio, na salva, ou seja onde for. Mas se não tiver um propósito, aquele dinheiro vai ser usado, porque dinheiro é da terra. Mas se não tem um propósito, você não terá de Deus um retorno para a vida. Então, tudo tem que ser feito com o coração, com o propósito,
não é só com a mão e com os olhos, é com o coração. Por isso Jesus, Paulo escrevendo, diz, cada um contribua segundo propôs no coração. No coração. Então diz aqui, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Observa a oferta que Caim e Abel levaram a Deus. Vamos relatar este ponto aqui para aclarar este sentido. Então nós vamos observar aqui no capítulo 4 de Gênesis, onde está escrito o seguinte, os versículos 2 a 4, 2 a 5, diz assim, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. 3. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Então observa aqui, Deus atentou para o quê? Para a oferta? Não somente, mas Deus atentou para o ofertante e para a oferta. Não é só a oferta. Deus não tem interesse só na oferta. Ele quer ver a atitude, a intenção, o propósito que há no coração do ofertante. Por quê? O propósito de Deus é abençoar. Mas ele só vai nos abençoar quando ele encontrar um propósito santo no nosso coração, que vai ser demonstrado na entrega da oferta que fizemos. Veja aqui que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, não. Aí as pessoas dizem, não, é porque Abel trouxe das ovelhas e Caim trouxe do fruto da terra. Ora, mas quem criou o fruto da terra? Quem criou os animais? Não foi o mesmo Deus? Então não tem sentido isso. O problema é que Deus não encontrou no coração de Caim um propósito santo, diferente de Abel, onde Deus encontrou esse propósito. A razão por que Deus atentou para um e não para o outro está relacionada ao propósito. E o propósito parte do coração. Não é somente a aparência. As pessoas que dizem servir a Deus, mas só de lábios, o coração está longe. Então aquela adoração é reprovada diante de Deus. Deus não aceita porque não tem propósito. Aonde não está envolvido o coração, para Deus não tem valor. Então aqui nós observamos, voltando aqui a Lucas no capítulo 21, que foi versículos iniciais que li, versículos de 1 a 4, ficou então claro o seguinte: nas palavras em que Lucas deixou registrado, ficou claro que Jesus atentou para o ofertante primeiro e depois para a oferta. No caso dos ricos, o Senhor entendeu que eles estavam dando o que não ia fazer falta. Portanto, estavam dando por dar, para dizer que estavam ofertando. Mas o coração não acompanhou aquela oferta. Ou seja, não partiu do coração um propósito de ofertar. Já o caso da mulher viúva e pobre, que tinha 2 pequenas moedas, que não valiam nada, mas ela empenhou o coração e o valor daquelas 2 moedas, que fisicamente não valiam nada, no reino de Deus, ela ultrapassou o valor da oferta que os ricos ofereceram
sem colocar nelas o coração. Então, tudo que fizermos, nós temos que fazer com o coração. Paulo deixou isso registrado nas epístolas, Filipenses, Colossenses, sempre está escrito por ali. E tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Isto quer dizer, fazer com propósito. Olha aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Não, eu vou dar oferta porque o dirigente, o responsável, o pastor está pedindo oferta, então eu vou dar oferta. Não. Não é a pessoa que se entrega, é a Deus. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. É a Deus que se entrega. Então, por isso está aqui, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. A mulher levou a oferta no templo e colocou lá na arca do tesouro. E Jesus disse que ela estava ofertando mais do que todos, porque havia nela um propósito e ela estava fazendo para Deus. Para Deus. Para Deus. Ela não estava barganhando com Deus. Eu vou dar 2 pequenas moedas e Deus vai me devolver 100% do que eu estou dando. Porque hoje em dia as pessoas trabalham nessa base. Não, está na palavra de Deus. O que você der, Deus vai te retribuir 100%. Então, se você der 10 reais, Deus vai te retribuir 1.000 reais. Isso é engodo, isso é mentira, isso é charlatanismo. Então, o que nós observamos aqui é o seguinte: fazer ao Senhor. E quem faz ao Senhor, faz sem esperar nada em troca. Mas sabe que Deus não se esquece de ninguém. Não é dar uma oferta e chegar assim: Senhor, eu dei a oferta, a minha parte eu fiz, agora falta o Senhor fazer a sua. Eu estou esperando. Não. Isso não funciona. Isso é barganhar. E isso contamina o ofertante e contamina a oferta e Deus não recebe. A pessoa perde o dinheiro e não recebe a bênção de Deus. Por quê? Porque se contaminou. Então aqui está. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Por quê? Todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, oferta de Deus, do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza. Deitou todo o sustento que tinha. Tudo. Ficou sem nada. Deu tudo. E voltou para casa de mão abanando. Mas não morreu à míngua, não passou necessidade. Deus cuida. Quando Deus vê o propósito, a intenção do coração, Deus se responsabiliza. Ele cuida. E na Bíblia ele é chamado pai dos órfãos e marido das viúvas. Aqui estava uma, que Deus estava cuidando dela. E ela certamente sabia disto, porque o que ela fez voluntariamente, com amor. Não foi pressionada, não foi obrigada, não exigiram que ela desse tudo, não. Ela foi voluntariamente. Partiu de dentro do coração dela. Eu vou entregar tudo. Pronto. Entregou. Foi louvada por Jesus e Deus não ficou a lhe dever nada, porque Deus recompensa. Então observamos aqui qual é a maneira correta de ofertar. Não é pelo valor que eu entrego, mas é pela intenção e o propósito com que eu entrego aquilo. O valor às vezes pode não ser muito grande, mas se houver propósito e se houver a integridade de tudo o que estou fazendo para Deus, eu só não posso entregar para Deus aquilo que está sobrando. Então isso não é agir por fé. Agir por fé é aquilo que
vai fazer falta. Mas como o propósito para Deus é maior e mais profundo, eu vou entregar a Deus. E depois o Senhor proverá de uma forma ou de outra, mas eu não vou cobrá-lo e não vou exigir dele nada. Vou viver na gratidão, no reconhecimento da soberania de Deus. Então que possamos aprender com esta pobre viúva que deu tudo o que tinha e não ficou sem nada. Ficou sem as moedas, mas adquiriu muito mais do que os ricos, porque os ricos deram dinheiro e não tiveram o retorno. A viúva deu tudo o que tinha e Deus cuidou dela. Então, observamos como é importante fazer as coisas de coração para Deus. Se você não pensou isto até hoje, a partir de hoje pense. Cada valor que você colocar nas suas mãos e ofertar para Deus, coloque no primeiro lugar, não o valor, mas o coração. Quando o coração vai junto, Deus olha para o ofertante e olha para a oferta e recompensa. Com bênção, paz, vitória e livramento. Que esta reflexão possa nos ensinar lições preciosas diante de Deus e que tiremos proveito deste exemplo deixado por Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.